Bom dia, meu povo! Fala, bom dia! Agora sim, eu estou no horário certo. Desculpa aí pelo engano, tá? Eu entrei aqui errado na aula passada. Achei que era horário de sexta-feira. Bom dia de novo, né, Duda? Na verdade, tinha que ir para o terceiro ano. Acontece. E aí, como é que vocês estão? Conseguiram descansar no feriado? Conseguiram se divertir, pelo menos um pouco? Sim ou não? Acha que sim, Ciro? Tá certo. Bom, espero que vocês tenham conseguido descansar, pelo menos a cabeça, a mente, um pouco, né? Para a gente retomar os nossos trabalhos. Agora nós só temos mais um mês para finalizar esse ano letivo de 2020. Bom, para reforçar, galera, nós temos provas essa semana, segundo o calendário, no dia 6 de novembro, ou seja, sexta-feira. É isso mesmo? Está confirmado? É isso, né, Giovana? Ótimo. E aí, só para reforçar, eu já tinha avisado vocês, né? Deixado registrado. Nessa avaliação de sexta-feira, o que vai cair? Renascimento cultural e reforma protestante. Beleza? Renascimento cultural, reforma protestante são os assuntos dessa avaliação. Lembrando que nós já fechamos a parte de história geral do primeiro ano e agora a gente começou a história do Brasil e vai continuar nela até o final. Tranquilo? Bom, sem mais delongas, vamos continuar o nosso trabalho. Esse conteúdo aqui é da P2, tá? Essa parte de História do Brasil não vai cair na P1, só lá na P2. Nessa prova de sexta-feira não cai História do Brasil, só História Geral, Renascimento Cultural e Reforma Protestante. E aí, nós paramos nesse tópico aqui. Confere? Segundo as minhas anotações, paramos nesse título aqui. É isso mesmo? Obrigado, Ciro. Valeu. Galerinha, nós vimos que depois de 30 anos de presença portuguesa nesse território que viria a ser o Brasil, a coroa portuguesa, ela decidiu iniciar a colonização de fato. Só para provar que vocês anotaram aí para mim, o que é colonizar mesmo? Se quiser falar com as suas próprias palavras, pode, fique à vontade. Quero saber o que é colonizar. Parabéns. Muito bem, Ciro. Significa que você estava atento, que você anotou, né? Na última aula. Colonizar é explorar de maneira sistemática um território, gerando o povoamento do mesmo. Isso não aconteceu por parte dos portugueses durante os primeiros 30 anos que eles estiveram aqui, desde a chegada de Cabral em 1500 até 1530. Por isso que foi o chamado período pré-colonial, o período antes da colonização. Mas a partir de 1530, a coroa portuguesa mudou de ideia e resolveu iniciar de fato a colonização do Brasil. Por quê? Por que a coroa portuguesa mudou de ideia? Três fatores explicam isso. O primeiro deles, lembra do comércio de especiarias com as Índias? Pois é, ele entrou em decadência, entrou em declínio, principalmente por conta da concorrência de outras potências europeias, como França, Inglaterra, Holanda. Então, outros países também estavam comercializando especiarias das Índias. O resultado, o preço caiu. O preço das especiarias diminuiu. E junto com ele os lucros, né, dessa atividade. Segundo motivo, a esperança em encontrar metais preciosos. Portugal começou a ficar com esperança em encontrar ouro, prata aqui no Brasil. E da onde vinha essa esperança? Do fato dos espanhóis terem encontrado muito ouro e muita prata aqui na América, na região do México, onde viviam os astecas, na região do Peru e da Bolívia, onde viviam os incas. Aí os portugueses pensaram,
Bom, se os espanhóis acharam metais preciosos no continente americano, nós também podemos encontrar. É só uma questão de procurar direito. E eles estavam certos, né? Tinha ouro no Brasil, só que estava mais para o interior do território. E até então os portugueses só tinham percorrido o nosso litoral, a nossa costa. E o terceiro e último motivo, o João Pedro apontou aqui muito bem no chat. Obrigado pela participação, João. Garantir a posse do território. Portugal percebeu o seguinte: ou eles colonizavam o Brasil, ou outras potências europeias poderiam fazer. Outros países europeus poderiam vir aqui tomar conta. Um exemplo, a França. Piratas franceses atacaram constantemente o nosso litoral. Então, colonizar também era uma maneira de garantir a posse do território. Repetindo então, gente, por que a coroa portuguesa resolveu iniciar a colonização do Brasil a partir de 1530? Por conta da decadência, do declínio do comércio de especiarias com as Índias, por conta da esperança em encontrar metais preciosos e para garantir a posse do território. A coroa portuguesa vai enviar para cá, então, a primeira expedição colonizadora da nossa história, a expedição de Martim Afonso de Souza. Esse cara aqui era um dos homens mais ricos de Portugal na época, inclusive. Ele vai vir para cá com uma missão: iniciar de fato a colonização. A sua expedição contava com mais de 400 homens. Detalhe, não tinha nenhuma mulher nos navios de Martim Afonso de Souza. Existia até, digamos assim, uma superstição naquela época de que mulheres a bordo traziam azar, davam azar, tipo assim, atraíam tempestades, tinha mais risco do navio naufragar, etc. E outra coisa, né? Colocar uma mulher para cada homem dentro do navio era impossível, não tinha espaço para isso. E os marinheiros naquela época eram homens. Aí, colocar uma quantidade inferior de mulheres no navio à quantidade de homens poderia dar conflitos. Então, eles preferiam não trazer mulheres. O fato dessas expedições não trazerem mulheres vai incentivar a chamada miscigenação aqui no nosso território. Alguém consegue me dizer o que é isso, miscigenação? O que é miscigenação, Miranda? Isso, misturar o quê? Muito bem. Uma mistura de povos, uma mistura de etnias. Haverá muitas relações entre portugueses e indígenas, nativas. Só que aqui eu tenho que fazer um comentário triste e até revoltante. Boa parte dessas relações, estou falando de relações sexuais mesmo, gente, que vão acontecer entre portugueses e indígenas, nativas, boa parte delas, não todas, mas uma grande parte, serão relações forçadas. Estou falando de estupros. Isso aconteceu no Brasil colonial, infelizmente, e tem que ser citado, tá? Apesar de ser revoltante, dói até o estômago de falar isso, mas aconteceu. Bom, além de mais de 400 homens, o Martim Afonso também trouxe plantas e animais que não existiam aqui no Brasil. Um exemplo de planta foi a cana-de-açúcar. Tem pouca gente que sabe disso. A maioria das pessoas pensa que a cana-de-açúcar é nativa daqui. Não, ela foi trazida para cá pelos portugueses. Vai se adaptar muito bem ao nosso clima, mas não era nativa daqui, tá? E aí o Martim Afonso vai montar também o primeiro engenho de cana-de-açúcar da nossa história. Cana-de-açúcar que vai acabar se transformando no principal produto da economia colonial brasileira. Eu disse que ele trouxe animais também, né? Vai trazer animais que não existiam aqui na América, como cavalo, boi, foram os portugueses que trouxeram isso para cá. E ele vai fundar a primeira cidadezinha da nossa história, a Vila de São Vicente, no território onde hoje é o estado de São Paulo. Ele fundou essa vila em 1532. Ó, agora a coisa está mudando, fundação de uma vila, de uma cidadezinha, gerar povoamento do território. A colonização estava começando. Vamos voltar aqui no conceito que até o Ciro nos lembrou. O que é colonizar mesmo?
Explorar de maneira sistemática o território, gerando povoamento do mesmo. A cana-de-açúcar, a atividade açucareira, é que vai possibilitar essa exploração de maneira sistemática, com a construção de engenhos. Eu estou montando uma estrutura para uma atividade econômica. E o povoamento do território seria a fundação de vilas, de cidades. Isso começou a acontecer aqui, a partir da expedição de Martim Afonso de Souza. Só que tinha um problema. Quero que vocês participem, gente. A coroa portuguesa, ela tinha dinheiro, ela tinha recursos suficientes para financiar a colonização do Brasil todo, do Brasil inteiro? O que vocês acham? Sim ou não? Não, né? A coroa portuguesa não tinha recurso para isso. Então, o que ela vai fazer? Vai adotar um sistema que já tinha sido implementado em outras colônias portuguesas. O famoso sistema de capitanias hereditárias, que vai ser criado em 1534. Eu coloquei aqui um mapinha para ilustrar a nossa explicação. Esse território que está de verde é a colônia chamada Brasil, no início, né, desse processo que nós estamos narrando. O Brasil tinha menos da metade do tamanho que tem hoje. Menos da metade do tamanho. Vamos ver se vocês aprenderam lá nas aulas de expansão marítima. Essa linha reta aqui, essa linha aqui na vertical, ela representa o quê? Essa linha preta. Me fala aí. Parabéns, Ciro. Muito bem. O Tratado de Tordesilhas, assinado entre Portugal e Espanha. As terras dessa linha para a esquerda, para o oeste, seriam da Espanha. As terras da linha para a direita, para leste, seriam de Portugal. Então, aqui está o Brasil no início dos tempos, no início da colonização. O que a coroa portuguesa fez? Dividiu o Brasil em 15 faixas de terras, que eram chamadas de capitanias. E doou cada uma dessas faixas de terra para um nobre português. Ele passaria a ter a posse sobre o território. Perceba, posse é diferente de propriedade. Posse quer dizer controle. Propriedade é quando você é dono. Esse nobre ia ter a posse do território. E ele se chamaria capitão donatário. A posse da capitania, ela passava de geração para geração, de pai para filho. Por isso o nome do sistema, capitanias hereditárias, né? E aí, quem era responsável por financiar a colonização dessa capitania era o próprio capitão donatário. Com seus próprios recursos, ele iria colonizar aquela faixa de terra. Então, gente, resumindo, se fosse hoje em dia, esse sistema nada mais seria do que uma terceirização. Você já ouviu falar nesse termo? A coroa portuguesa estaria terceirizando a colonização do Brasil. Estaria transmitindo a terceiros a responsabilidade de investir no nosso território. Deixa eu voltar aqui. O sistema de capitanias vai ser implementado em 1534. Aqui estão os nomes das capitanias. Maranhão tinha 2 lotes com o nome Maranhão. Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahia, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, tinha também 2 lotes, Santa Maria e Santana. Quando o nobre recebia a capitania, detalhe, não precisa decorar esses nomes não, tá? Não vou cobrar isso em prova, não. Não precisa decorar os nomes das capitanias. E nem vai cair no Enem, pelo amor de Deus. Quando o nobre recebia esse território, ele assinava 2 documentos. Um chamado Carta de Doação. Era a carta onde a coroa portuguesa doava a posse desse território para aquele nobre. Posse, repito, diferente de propriedade. Posse quer dizer controle. Ele teria controle do território, mas não seria dono. E quem seria dono? A coroa portuguesa. E essa posse era transmitida de pai para filho, de geração para geração. Daí o nome capitanias hereditárias. Outro documento que o capitão donatário assinava era a carta foral. Aqui estavam estabelecidos os direitos e deveres do capitão em relação ao seu território. Um exemplo de direito que ele tinha, de explorar a terra.
explorar o pau-brasil. Se ele encontrasse ouro, ele podia explorar, ele podia cultivar cana-de-açúcar, enfim, ele podia explorar o território. Agora, ele também tinha deveres, e na carta foral estavam os direitos e deveres que o capitão donatário possuía. Um exemplo de dever: ele tinha que pagar os impostos para a coroa portuguesa, ele tinha que promover a defesa do território contra invasores, e ele tinha que povoar e desenvolver a sua capitania. E tudo isso com seus próprios recursos, seu próprio dinheiro, certo? Então, repetindo, a carta de doação era o documento que estabelecia a posse da capitania para o capitão donatário, que era hereditária, inclusive, passar de pai para filho. E a carta foral estabelecia os direitos e deveres desse capitão em relação ao território. Dentro da capitania, o capitão donatário poderia distribuir lotes de terra. Essas terras eram chamadas de sesmarias. Vamos passar aqui, ó. Dentro da capitania, o capitão donatário poderia distribuir terras para quem ele quisesse, geralmente para membros da sua família ou amigos seus. E essas terras se chamavam sesmarias. Eram terras distribuídas dentro das capitanias. Pergunto, quero participação, hein? Na opinião de vocês, essas sesmarias eram terras pequenas, médias ou grandes? Pensa aí e me fala. Não, errado. Essas sesmarias eram verdadeiros latifúndios. Ou seja, terras gigantescas, terras enormes. Repito, sesmarias eram terras distribuídas pelo capitão donatário dentro da sua capitania. Vou dar um exemplo aqui, Ciro, usando o mapa. Vamos supor que eu, Vitor Hugo, eu sou capitão donatário de Pernambuco. Tá vendo aqui o nome? Ó? Pernambuco é essa faixa de terra aqui, ó. Eu fui nomeado capitão donatário de Pernambuco. Eu administro toda essa terra. Eu poderia distribuir terras dentro desse território de Pernambuco para quem eu quisesse. Os meus parentes, amigos, etc. Essas terras eram grandes, geralmente, eram latifúndios e eram chamadas de sesmarias. Entendeu? Então, resumindo, sesmarias eram terras distribuídas dentro das capitanias. Terras enormes, verdadeiros latifúndios. Aqui está a origem da estrutura latifundiária brasileira. Até hoje, o nosso país tem muitas terras, terras grandes, concentradas nas mãos de poucos, de uma pequena elite. E esse processo teve início aqui, ó, com o sistema de sesmarias. Beleza? Agora, o sistema de capitanias, ele não vai dar totalmente certo, não. Tá? Tem um tópico aqui embaixo, ó. Ele rapidamente vai entrar em crise. Crise do sistema de capitanias. Por quê? Primeiro, porque os capitães donatários vão enfrentar muitas dificuldades, né? Dificuldade de transporte, comunicação com Portugal. A viagem do Brasil até Portugal naquela época durava em média 2 meses. 2 meses de navio. Então, eles vão enfrentar dificuldade de transporte, comunicação. Segundo, eles vão começar a enfrentar revoltas indígenas. Os capitães donatários vão enfrentar revoltas indígenas. Aquela relação amistosa que teve entre portugueses e índios, ela começou a acabar. Aquele negócio de escambo lá. Porque os índios não eram bobos. Dá uma olhada nesse mapa aqui, ó. Os índios perceberam, uai, os portugueses estão loteando a nossa terra. A terra é nossa. E os portugueses estão loteando ela. Então os índios vão começar a se rebelar. E um outro motivo para a crise de capitanias é que nem todos os capitães donatários tinham dinheiro ou interesse de investir em suas terras. Professor, mas você não falou que os capitães donatários eram nobres? Sim, mas alguns nobres daquela época tinham apenas o sobrenome. Tinham um nome nobre, mas não tinham dinheiro. Nessa época, quem tinha dinheiro mesmo já era um outro grupo social. Começa com B o nome desse grupo. Alguém lembra qual era?
Burguesia, muito bem, João Pedro. Então, assim, com perdão da palavra, foi uma burrice da coroa portuguesa. Era muito melhor a coroa ter doado as capitanias para burgueses, que eles tinham grana para investir. Mas a coroa preferiu doar para nobres. Por quê? Porque eles eram nobres. Tinham um sobrenome nobre, tinha um título. Ah, o cara é um conde, é um barão, é um visconde, é amigo do rei. Esse critério foi usado para distribuir as capitanias. E foi uma burrice. Porque muitos desses nobres tinham o título de nobreza, mas não tinham dinheiro para investir. E aí o resultado vai ser, assim, pífio. Porque de 15 capitanias, 15, só 2 prosperaram. As que estão sublinhadas aqui, ó. Só 2 se desenvolveram mesmo desde o início. A capitania de Pernambuco, que vai ser a que mais vai produzir cana-de-açúcar na história do Brasil, e a capitania de São Vicente. Olha que resultado fraco, hein? De 15 capitanias, 2 se desenvolveram bem. Só 2. Pernambuco e São Vicente. Outro detalhe é, alguns capitães donatários até tinham dinheiro para investir nas terras, mas não tinham coragem. Tinham medo. Como assim, professor? Eles tinham medo de investir em um território que ainda era desconhecido. Eles não sabiam se o Brasil ia dar lucro, se eles iam ter um retorno desse investimento. Então, alguns capitães donatários receberam a capitania e não investiram nela, porque tinham medo de perder o dinheiro. E aí o resultado, repito, de 15 capitanias, 2 se desenvolveram, Pernambuco e São Vicente. Então, eu vou repetir, João Pedro. Quais foram os fatores que motivaram essa crise de capitanias? Primeiro, dificuldade de comunicação e de transporte. Comunicação e transporte com Portugal, com a metrópole, claro. Né? Penso, 2 meses de viagem de navio. Dificuldade de comunicação e transporte, João Pedro. Segundo, as revoltas indígenas. Os índios vão começar a se revoltar, porque os portugueses estavam tomando conta da terra deles. Eles não eram bobos. Peraí, os caras estão tomando conta do nosso território, como assim? Terceiro, falta de dinheiro ou de interesse por parte de alguns capitães donatários. Alguns não tinham dinheiro para investir e outros tinham medo de investir. E aí eu repito, o resultado, das 15 capitanias criadas, 2 se desenvolveram apenas, a de Pernambuco e a de São Vicente. Tá, professor, e aí o que vai acontecer? O sistema de capitanias, ele vai ser extinto? Ele vai ser abolido? Não, não vai não. Ele vai ser mantido. Mas a coroa portuguesa vai criar um sistema auxiliar. E esse sistema vai se chamar governo geral. Antes de passar para isso, gostaria de saber se está todo mundo conseguindo entender. Manda um joinha para mim, por favor. Se vocês estão conseguindo sacar a explicação. Manda um joinha para o tio Vitor. João Pedro, você conseguiu pegar aí o ponto, primeiro ponto da crise? Tá de boa? Por nada. Continuando então, galera. Como eu disse, a coroa portuguesa não vai acabar com o sistema de capitanias, não vai extingui-lo. Ela vai criar um sistema auxiliar, chamado de governo geral. Ele vai ser implementado em 1549. O que o governo geral vai fazer? Vai centralizar a administração colonial. Haverá um governo centralizado na colônia. Vai ser nomeado um governador geral. O governador geral, gente, é como se fosse vamos colocar aqui, um presidente da colônia, se é que você me entende. Só que esse presidente da colônia, presidente entre aspas, ele não era eleito, não. Esse governador geral era nomeado pelo rei de Portugal. Era um homem de sua confiança. E aí vai ser escolhida uma sede para esse governo geral. Vamos voltar aqui no mapa? Vamos ver quem acerta essa. Estão vendo as capitanias aqui? Todo mundo está conseguindo ver o mapa? Tem o nome delas aqui, ó, do lado da linha de Tordesilhas. Ó. Primeiro lote Maranhão, segundo lote Maranhão, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahia, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santa Amaro, segundo lote São Vicente, Santana. 15 ao todo.
Qual vai ser a capitania escolhida para ser a sede do governo geral? Vamos ver quem acerta essa. Pode mandar a resposta aí. Qual capitania vai ser escolhida para ser a sede do governo geral? Não, não vai ser Pernambuco. Não vai ser São Vicente. Ó, João Pedro acertou. Vai ser a Bahia. Tá aqui, ó. A Bahia de Todos os Santos, tá vendo? Essa aqui que eu tô apontando com a setinha. E por que que a Bahia vai ser escolhida, professor, para ser a sede do governo geral? Exatamente, Gabriel. Muito bem, João Pedro. Porque estava numa posição mais centralizada. Uma posição mais centralizada no território. Certo? Então, a Bahia será escolhida para ser a sede do governo geral, que vai centralizar a administração da colônia. Vai ser escolhido um governador geral. Repito, ele não era eleito, ele era nomeado pelo rei de Portugal. O primeiro vai ser esse aqui, ó, Tomé de Souza. Só que esse governador geral, ele não trabalhava sozinho. Ele tinha os seus auxiliares. Aqui estão os principais auxiliares do governador geral: o provedor-mor, o ouvidor-mor e o capitão-mor. O que o provedor-mor fazia? Cuidava das finanças, ou seja, da arrecadação de impostos. Então, repito, o provedor-mor, ele cuidava das finanças, da arrecadação de impostos. O ouvidor-mor cuidava da justiça, da aplicação das leis de Portugal aqui na colônia, no Brasil. O ouvidor-mor cuidava da aplicação da justiça, das leis de Portugal aqui. E o capitão-mor cuidava da defesa do território. Ele organizava a defesa do território. Então, assim, gente, guardadas as devidas proporções, né? Usando aqui um anacronismo, você sabe o que é isso, anacronismo? É quando você usa o conceito de uma época em outra. Só para vocês entenderem mais fácil. O governador-geral é como se fosse mais ou menos um presidente da colônia. E esses caras aqui eram seus ministros. O provedor-mor das finanças, o ouvidor-mor da justiça e o capitão-mor da defesa. Entendeu a ideia? E aí o governador-geral, o governo geral, vai começar a auxiliar o trabalho dos capitães donatários. Então, o regime de governo geral, o sistema de governo geral foi criado para salvar as capitanias hereditárias, para dar um suporte para elas, para auxiliar o trabalho dos capitães donatários. Entenderam isso? Então, só mais uma vez, em 1549, vai ser criado o governo geral. O que ele vai fazer está escrito no slide: centralizar a administração da colônia. Vai ser nomeado um governador geral. Ele era escolhido pelo rei de Portugal. Ele que vai comandar a colônia, certo? O primeiro vai ser esse aqui, o Tomé de Souza. E ele tinha os seus auxiliares: o provedor-mor, que cuidava das finanças, o ouvidor-mor, da justiça, e o capitão-mor, da defesa do território. Qual vai ser a capitania escolhida para ser a sede desse governo geral? A Bahia, por ter uma posição mais centralizada no território. E esse governo geral foi criado para auxiliar as capitanias hereditárias, para que elas se desenvolvessem. Beleza? Deixa eu fechar a tela aqui. Conseguiram entender isso, gente? Para que foi criado o governo geral? Dá um joinha para mim, por favor. Tá tranquilo? Tá beleza? Ótimo. E aí, galera, uma observação importante. Importantíssimo. Deixa eu voltar aqui para o slide para vocês. Não existia um tempo de governo pré-estipulado para cada governador geral. Por exemplo, hoje em dia o presidente tem 4 anos de mandato, não é isso? O governador geral ele ficaria no cargo enquanto o rei de Portugal quisesse. Se o rei quisesse que ele ficasse 4 anos, ele ficava 4 anos. Se o rei quisesse que ele ficasse 10, ele ficava 10. Enquanto o rei de Portugal quisesse, aquele cara seria o governador geral. E quem vai ser o primeiro governador geral da história do Brasil vai ser esse cara aqui, ó, Tomé de Souza, nomeado, repito, pelo rei de Portugal. Ele ocupou o cargo durante 4 anos, de 1549 até 1553. Mas eu repito, esse tempo de governo, ele não era
pré-estipulado. Ó, você vai governar o Brasil por 4 anos. Não. Ele iria ser governador-geral enquanto o rei de Portugal quisesse. Tranquilo? Durante o governo de Tomé de Souza, nós teremos a fundação da primeira capital do Brasil, a cidade de Salvador. Salvador foi a primeira capital do Brasil. Ela vai ser fundada aqui durante o governo de Tomé de Souza e vai ser a nossa capital durante mais de 200 anos, até 1763, quando passará a ser o Rio de Janeiro. Vai ser a nossa segunda capital. Outra coisa que aconteceu no governo de Tomé de Souza, a entrada dos primeiros padres jesuítas aqui no Brasil. Opa, vamos conectar o assunto história do Brasil com história geral? Padres jesuítas, eles fizeram parte de um movimento. Qual movimento que eles fizeram parte, esses padres jesuítas? Um movimento da Igreja Católica. Como é que era o nome dele? Assunto da prova, inclusive, hein, gente? Os padres jesuítas fizeram parte de qual movimento? Não é possível, gente. A prova é sexta-feira. Fizeram parte da contra... obrigado. Da contra-reforma. O movimento da Igreja Católica contra a reforma protestante. Eles vieram para cá para expandir a fé cristã católica. Agora, vou fazer uma pergunta mais fácil. Qual vai ser a principal estratégia dos padres jesuítas para expandir a fé cristã católica aqui no Brasil? A prática. O que eles vão fazer aqui? Essa pergunta é fácil, gente. Só a língua, Ciro? Eles vão fazer o quê e com quem? A principal estratégia dos padres jesuítas para difundir o cristianismo católico aqui no Brasil. E, galera, vocês não estão estudando, não. Obrigado, Isabela. A catequização, exatamente. Catequizar os indígenas. Catequizar os nativos. Essa vai ser a principal estratégia dos padres jesuítas. O objetivo era expandir a fé cristã católica. E a principal estratégia? Catequizando, evangelizando a população nativa. Mas os jesuítas não vieram para cá só para catequizar os índios. Eles vieram também para fundar, para construir as primeiras instituições educacionais. Gente, os padres jesuítas serão os primeiros professores da história do Brasil. Vão fundar as primeiras escolas, os primeiros colégios. Isso também vai ser muito importante. Beleza? Bom, em 1553, Tomé de Souza já estava bem velho e adoentado, e aí o rei de Portugal teve que trocar o governador-geral. Nomeou esse outro aqui, ó, um tal de Duarte da Costa. Ele vai governar o Brasil por 5 anos, de 1553 a 1558. Lembrando que você não precisa decorar essas datas, tá? Fique bem claro. E durante o seu governo haverá uma grande invasão francesa na região do atual Rio de Janeiro. Os franceses vão invadir a região, onde hoje é o Rio de Janeiro, e lá, inclusive, vão fundar uma colônia chamada França Antártica. Se vocês chegaram lá, tomaram conta e fundaram a França Antártica. Professor, mas espera aí, o Brasil pertencia a Portugal, segundo o Tratado de Tordesilhas. Por que os franceses ficaram invadindo nosso território? Simplesmente porque eles não tinham assinado o Tratado de Tordesilhas. A coroa francesa não aceitava a divisão do Tratado de Tordesilhas. Para ela, o que valia para determinar de quem seria um território era esse princípio que eu ensinei para vocês na última aula, uti possidetis. Alguém lembra do que é isso aqui? Uti possidetis? Essa expressão em latim. Uti, de utilização. Possidetis, de posse. Agora me explica, o que seria uti possidetis? Bora, gente. A posse da terra. Isso, exatamente, Ciro. A posse da terra é de quem a utiliza, de quem a usa. Muito bem, João Pedro. Traduzindo, quem chegar e colonizar primeiro é o dono do território. Isso é o uti possidetis. Quem chegar e colonizar primeiro. Não é só chegar. Ah, cheguei, vi, é meu. Não. Tem que chegar e colonizar.
E aí o Duarte da Costa vai tentar expulsar os franceses da região do Rio de Janeiro. Não vai conseguir. Durante seu governo, houve também a fundação do Colégio de São Paulo, por 2 padres jesuítas, o padre Manuel da Nóbrega e o padre Anchieta. Esse colégio de São Paulo, um colégio católico, óbvio, ele vai dar origem a uma pequena vila. Essa vila vai crescer, vai virar uma cidade. E hoje é a maior e mais rica cidade do Brasil, a cidade de São Paulo. Olha que louco. São Paulo surgiu a partir de um colégio jesuíta, lá no início da colonização. Bom, perante o seu fracasso, ele não conseguiu expulsar os franceses do Rio de Janeiro, Duarte da Costa acabou perdendo o cargo. Foi demitido. O rei de Portugal tirou ele do comando do Brasil e nomeou um outro governador-geral chamado Mendes Sá. Vou falar sobre o governo dele na próxima aula, que o nosso tempo, infelizmente, acabou. Tá bom, galera? Então anota para mim, por favor, Ciro, que sempre me ajuda muito aí. Eu continuo a partir do governo Mendes Sá, na sexta-feira. Beleza, galera? Obrigado pela presença. Obrigado pela participação, tá? Um beijo, abraço e um bom resto de semana para você, gente. Até sexta. Tchau, tchau. Valeu.